Queridos amigos, irmãos, senhoras, senhores, nossos votos cordiais de muita paz. É com muita alegria e satisfação, ainda que de forma virtual, que nós retornamos a essa casa de amor, o Grupo Espírita Perseverança e Caridade, nosso carinhoso GEPEC. É uma alegria podermos, na tarde de hoje, refletirmos em torno de um tema que para todos nós é por demais importante. É o tônico da vida. Portanto, em a tarde de hoje, juntos, iremos refletir a respeito do amor como tônico das nossas vidas. Antes, porém, como de costume, busquemos a oração, busquemos o contato com o mundo maior, e aquele que sentisse mais à vontade, possamos então fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, aqui nos encontramos uma vez mais em Teu nome, Senhor, a fim de que possamos, juntos, refletirmos sobre o amor. Sobre o amor na esfera da afetividade, na esfera do autoconhecimento, na esfera da relação com o outro. Portanto, Senhor, permite, pois, que os nossos corações e mentes possam abrir-se as comportas para as reflexões do Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Meus amigos, minhas amigas, uma vez mais, renovadamente, gratidão. Gratidão por estarmos juntos nessa tarde de hoje. Nessa tarde de hoje, então, como foi proposto por nosso Iramar, o amor é o tônico da vida. Mas se nós pudéssemos questionar, refletir, perguntar, o que é o amor? Ficaremos então com a reflexão curta, simples e profunda de João, o evangelista. Deus é amor. Mas para que nós possamos compreender a Deus, nós precisamos antes, porém, compreender a nós mesmos. Conforme os evangelhos, iremos perceber naquela famosa passagem do bom samaritano, quando alguém tentava Jesus, de uma maneira política, inclusive, e ele pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? Se naquele momento Jesus dissesse algo que fosse de encontro às leis judaicas, Jesus iria ser preso antes do tempo. E Jesus então devolve o que está escrito na lei, e o sujeito é obrigado a dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus então responde: eis aí o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, para que não reste dúvida, para que haja um complemento, junte-se a este maior mandamento um que se assemelha. Se assemelhar é parecer, não é igual. Que se assemelha a este: ama o teu próximo como a si mesmo, ou como a ti mesmo. Joana de Ângeles, em uma de suas obras, Amor, Imbatível Amor, a qual nós referendamos, esta obra aqui, ela vai dizer para a gente que ainda na impossibilidade que nós nos encontramos incapazes de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o maior mandamento, que possamos inverter o processo, que busquemos pelo aquele que se assemelha. Ama o teu próximo como a si mesmo. Mas ela nos chama a atenção a expressão: ama o teu próximo como a si mesmo. Portanto, eu só posso amar o outro se eu primeiro me amar. Então a proposta é conforme o Livro dos Espíritos, no capítulo que fala dos itens do conhecimento de si mesmo. Quando Allan Kardec pergunta às venerandas entidades qual o meio mais eficaz que nós temos de não nos permitir a nos inclinar para o mal. E os Espíritos vão dizer: um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Então a proposta do amor é assim, começa pelo autoconhecimento. No entanto, o texto que inspira a tarde de hoje, ele é um texto que encontra-se em uma outra obra chamada Vida Feliz, da Veneranda, que fala justamente sobre, me permitam a leitura, o amor é tônico da vida. E Joana vai dizer o seguinte:
Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo, o amor, portanto, e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser sentimento elevado, que dignifica libertando. Então veja, quando esse amor está focado, centralizado aos interesses inferiores do sexo, e aqui vale a reflexão, sexo não é uma coisa ruim, inferior no sentido de que não tem utilidade. Mas quando ele é utilizado apenas pela sensualidade, pelo desejo, pela paixão, aí ele torna-se uma força primitiva. E ela vai dizer, torna-se o amor um cárcere. E o que é um cárcere? Um prisioneiro. Ou ficamos aprisionados às nossas paixões. E aí nos afastamos. Este amor deixa de ser esse sentimento que nos eleva, que nos dignifica e que nos liberta das amarras de nós mesmos. Prossegue, Joana, me permitam. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles, os sentimentos, te desarmonizam ou tranquilizam. Veja, é a proposta socrática. Conhece-te a ti mesmo. Ela nos solicita que nós examinemos, façamos um autoexame em torno a respeito dos nossos próprios sentimentos. E no caso de um tipo de sentimento, que é a proposta da tarde de hoje, na área afetiva, das relações de afeto com o outro. Então, examina se esses sentimentos eles nos harmonizam ou nos desarmonizam. Quando eles nos desarmonizam, quando é um sentimento de insegurança, quando é um sentimento de ciúme, alguém diz assim, o ciúme é o tempero do amor. Não é verdade. Não é verdade. O ciúme é o tempero da discórdia. O ciúme é uma expressão inferior, primitiva, que pode causar problemas inclusive gravíssimos, de crimes hediondos. A todo instante, hoje, com a mídia globalizada, a gente vê. O Brasil é um dos países que tem o maior número de feminicídio. E uma falta de respeito à mulher. Então ela diz, através da sua qualidade, essa observação, nós iremos detectar se amamos ou se desejamos. Então, se esse sentimento que ela solicita a gente examinar na área afetiva é um sentimento de segurança, de respeito sobretudo, então não tem ciúme, ele vai nos harmonizar, nos tranquilizar. Mas se é fundamentado na desconfiança, na falta de deixar o outro ter a sua própria identidade, se anular, aí ele nos desarmoniza. Essa qualidade desse sentimento a gente vai detectar, a gente vai nos autoconhecer e perceber se realmente amamos o outro ou se apenas desejamos. Se é uma paixão. Prossegue, Joana. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Quem ama liberta. Também um outro elemento muito curioso nas nossas relações, que meu marido, minha mulher, meu companheiro, minha companheira. E aí nas relações de toda ordem, homoafetivas, heterossexuais, as pessoas têm um sentimento de posse, e esse sentimento de posse é um amor infantil, é um amor juvenil, que não necessariamente é na idade de 15, 16 ou de 22, 23 anos. Às vezes nos encontramos nas casas dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 e somos possessivos. Então esse não é um amor verdadeiro, ele não supera o egoísmo. Então ela diz, ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas. Não se lhe escravizando também. Então, nem nós podemos nem devemos escravizar o outro, nem o outro nos escravizar. Mas como assim, Gleidson? É simples, muito simples. Na reflexão desse âmbito dos sentimentos que ela nos propõe, a gente precisa perceber isso. Porque é a matemática que 1 mais 1 é igual a 0. Isto é, quando eu me relaciono com o outro e eu permito que o outro se anule, se nadifique, ele se zerifica. É aquela relação de insegurança. A gente proíbe com que, aspas, se proíbe, né? O outro se permite essa proibição, que a companheira, que o companheiro tenha amizades, que tenha uma vida própria. Então, se ela tinha um grupo de amigas, conheceu ele na faculdade, um exemplo bem moderno, e quando eles se conheceram e começaram a namorar, sempre uma vez por mês, ela e as amigas almoçavam juntas. Mas almoçavam para falar questões da faculdade, da vida, eram muito amigas.
e de repente, depois que casa, não pode mais almoçar junto. A insegurança. Ela também não quer que ele vá para o futebol, se ele joga, isso, aquilo, outro. Às vezes, são espíritas, ou um espírito, outro católico, tem ciúme que o outro é muito igrejeiro, muito anda na casa espírita, com as baratas, como se diz por aí. Nós precisamos respeitar a escolha do outro. E confiar, e confiar. Então, Joana vai dizer para a gente que o amor, ele passa, ele atravessa fases. Ela diz que existe a fase infantil, a fase madura e a fase que ela chama de compensação. Ela vai dizer que a fase infantil, me permitam, tem caráter possessivo, é o juvenil, que se expressa pela insegurança, é o que eu acabei de falar. Então, necessariamente não precisamos, por exemplo, ter 15, 16 anos, 20, 22 anos, ou um adulto mais amadurecido na idade, 30, 32 anos. Ainda esses dias, nas últimas 48 horas, nós vimos pela mídia televisiva e de toda a ordem, por exemplo, aqui na Bahia, Vitória da Conquista, um sujeito, percebendo que estava sendo filmado, ainda assim, ele socou a sua namorada com 8 socos. E quando foi convidado a fazer um depoimento, ele disse que se arrependeu. E quando se verifica o passado dele, ele já tinha agredido, inclusive a sua própria mãe, era um hábito dele fazer isso. Quando o Ministério Público então solicita a prisão preventiva dele, ele foge. Ele foge. Ou vimos, por exemplo, uma líder ou um líder religioso dizer que é natural que se a mulher não se comportar, que o homem tem que ser o chefe da casa. Isso não pode. Isso não deve. Entre nós espíritas também muitas vezes ocorrem essas questões. Então a gente precisa fazer essa avaliação, essa análise. Como é que está o meu amor? É um amor infantil? Fundamentado na insegurança? No ciúme, isso não pode, onde eu faço com que o outro perca a sua identidade. Então a segunda fase do amor, Jonas chama a atenção, é o amor maduro. Ela diz, esse amor maduro é pacificador, que se entrega sem reservas e se faz planificador. Então existe uma poesia que diz assim, o sinônimo de amor é amar. Quem ama não tem vergonha de revelar os seus segredos para o outro. Não tem medo de revelar os seus segredos para o outro. É claro que, via de regra, existe uma questão chamada, que a gente precisa respeitar a individualidade. Nem tudo a gente é obrigado a falar, contar para o outro. Para falar, precisamos nos sentir à vontade, por mais que a gente ame. Existem coisas que é próprio do indivíduo, porque senão a gente perde a nossa individualidade. Não confundir individualidade com individualismo. Ser individualista é ser, no caso aí, egoísta. Ter individualidade é respeito ao meu espaço. Eu posso dar a senha do meu celular, do meu WhatsApp para minha companheira, meu companheiro, se assim me sentir à vontade. Mas não posso fazer isso porque a gente combinou. Você me dá a sua senha, eu lhe dou a sua senha. Ou só lhe dou a senha se você me der a sua. Não. Aí é infantil. O amor maduro, ele é pleno, ele é pacificador. Então, se o companheiro quiser dar, ótimo. E disser, não precisa, não quero. Eu respeito. É pacificador porque é bem-aventurado os mansos e pacíficos. Não basta ser manso. Calmo, cordeiro. Tem que ser manso e pacífico, pacificador. Então, uma palavra mal colocada, para não entrar numa discussão, numa zoeira, eu preciso respeitar. Eu preciso, se tenho filhos, eu preciso respeitar a minha relação para dar um exemplo ao meu filho. Eu preciso dizer, não grite comigo, me respeite. Eu sou seu parceiro, não posso. Não devo. Entende? Então, nessa perspectiva, é importante essa observação. Então, o amor maduro, ele é pacificador. Ele se entrega sem reservas. O amor é sinônimo de amar. Quem ama não tem medo de revelar, de contar os seus segredos. Isso é importante, diz o cancioneiro brasileiro. Nesse sentido, então, se tem um conflito, se tem uma situação, minha filha, meu filho, não fale assim. Eu lhe gritei. Olha, eu vou compreender que você está nervoso, está nervosa. Vai passar, mas não vamos conversar assim. Assim não dá. Então, esse é o amor maduro. Mas ela vai chamar a atenção que há um período que esse amor, ela diz, se expressa como compensação. Ela diz que essa fase é uma fase intermediária entre o amor infantil e entre o amor maduro. Ela diz assim, existe um período que esse amor se expressa como compensação.
na fase intermediária entre a insegurança e a planificação, quando se dá e recebe, procurando liberar-se da consciência de culpa. Às vezes existe um caminho que é bastante gradativo. Eu faço se você fizer, eu amo se você amar, eu respeito se você respeitar. Aí ele está mais para infantil do que para maduro, mas já é um caminho. Eu já reconheço a importância disso. Depois eu passo para outra fase. A segunda fase do jogo é assim: eu lhe amo, eu lhe respeito, eu não lhe grito mesmo que você me grite, eu não lhe trato mal mesmo que você me trate mal, eu não vou ser ríspido mesmo que você seja ríspido comigo. Eu já reconheço isso. Então eu faço. Aí acaba com que o outro, às vezes, quando ele se encontra nessa vibe, ele também, se eu receber respeito, eu vou respeitar. Então a gente começa a fazer troca. E quando a gente faz essa troca apenas pela troca, a gente está querendo se liberar da consciência de culpa, porque a gente sabe que foi grosseiro, que não foi legal. Mas a gente pode passar para uma terceira fase do jogo, que é a fase do amadurecimento e da planificação, que a gente não chega logo. A gente vai pouco a pouco, ó. Então a gente vai fazendo, a gente vai compreendendo, vai tendo Jesus como modelo e guia, outros espíritos elevados que tiveram na Terra, Buda, Siddhartha Gautama, Krishna. A gente vai percebendo. Então, nessa perspectiva é importante a gente começa a ter Jesus como modelo e guia. E se Jesus estivesse em meu lugar, o que faria ele? Isso é fundamental. Compreendem? Então, nessa relação, a gente começa a amadurecer essa possibilidade. Joana vai narrar em uma de suas obras, muito interessante, que certa vez há uma narrativa a respeito do príncipe Siddhartha Gautama, ele que pregou a verdade, o amor, assim como Jesus. Aliás, aqui vai uma curiosidade reflexiva. Amélia Rodrigues, em uma obra chamada Primícias do Reino, no primeiro capítulo ela vai dizer que antes de Jesus emergir, vir à Terra, surgir na Terra, na encarnação como Jesus o Cristo, ele enviou alguns dos seus ministros. O próprio Siddhartha, Buda veio antes dele, Krishna veio antes dele, Maomé veio antes dele, Moisés veio antes dele. Então vieram semear o amor para que quando ele viesse pudesse ser reconhecido. Não no cristianismo, não na religião cristã, mas na sua filosofia, na sua condução. Observemos. É o que vai fazer com que Gandhi, lá na frente, muito tempo depois que Jesus passou pela Terra, Gandhi presente uma Bíblia, ele abre no Novo Testamento, porque a gente sabe que a Bíblia tem um Velho e um Novo Testamento. Ele abriu sem perceber, foi levado a... E ele abre no Sermão da Montanha, ele lê, e tomado de um sentimento profundo, ele diz uma frase que ficou notabilizada: se queimassem todos os textos sacros, sagrados da humanidade, e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade nada teria perdido. Que coisa! Gandhi amava, adorava a vaca na cultura indiana dele. Mas ele reconhece Jesus, a sua superioridade, através do Sermão da Montanha, que é a Carta Magna, que é a nossa Constituição Universal. Então, nessa perspectiva, vale essa reflexão. Claro, é fundamental. Então, Joana vai dizer para a gente que Siddhartha Gautama, o príncipe, quando ele atinge o seu estado búdico, e aqui tem uma curiosidade muito interessante, porque Siddhartha vivia na zona palaciana. E o seu pai lhe proibiu, conta a mitologia, a história, que ele não podia sair do palácio, porque ele não podia conhecer a morte, a doença, a pobreza, a velhice. Até que um dia Maia se aposta do palácio, da área palaciana, está tendo uma festa, e é jogado então um pó mágico, digamos assim, e todos adormecem. Siddhartha é o único que não adormece. E ele sai, porque não tinha ninguém que proibisse nesse momento, e ele então depara-se com a velhice, com a doença, com a pobreza, com a miséria, com as diferenças de toda a ordem. É aí que ele resolve abandonar a vida palaciana e ele vai tentar. Mas ele primeiro radicaliza. Ele vai virar uma seta, ele vai não se alimentar, ele vai se afastar de todos. E narra então que ele se encontrava à beira do rio, ali, meditando profundamente, junto com seus discípulos, sem tomar banho, sem cuidar do corpo, sem se alimentar, quando de repente passa um barqueiro, e o barqueiro tinha uma função não só do barco, mas ensinava música, cítara, que é um instrumento de cordas. E lá o seu aluno estava treinando a tocar, treinando. Quando de repente a corda está desafinada, o barqueiro diz como instrutor: é preciso afinar. Existe uma poesia
brasileira que diz: viver é afinar no instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a qualquer hora, a todo momento. Olha que coisa. Então, o barqueiro diz: afina. Então, o estudante vai afinar o instrumento e a corda então parte. E ele diz: nem muito apertado, nem muito folgado. Busca o caminho do meio. Nesse instante narra a mitologia que Siddhartha ouve essa frase e, tomado por uma iluminação, ele se afasta dos ascetas e ele então se ilumina. Mas voltemos à narrativa de Joana. Ela vai dizer que Siddhartha então conseguiu amealhar, trazer para ele vários discípulos. Dentre os seus discípulos, o mais famoso foi Ananda. Assim como entre os discípulos de Jesus, Mateus, por exemplo, que era Levi, João Evangelista, o jovem amoroso, a gente tinha Tomé, mas a gente tinha Pedro. Não vou citar todos, mas Pedro ficou mais conhecido de todos. Não apenas por negar, porque a gente tem Judas que traiu, mas Pedro porque era o amigo mais próximo de Jesus. Aqui vai uma outra curiosidade. O espírito Vitor Hugo, através da psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, num livro chamado Dor Suprema, há um capítulo que ela vai narrar que Jesus e Pedro se conheciam de príncipes eras, quando Jesus ainda não tinha tornado-se o Cristo, evoluído, o Espírito puro. Eles estavam no mesmo patamar. Só que Jesus consegue continuar o seu processo e Pedro atrasa. E é por isso que eles tinham tanta intimidade e Jesus convida Pedro para vir para a Terra para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Mas deixemos isso de lado. Ananda. Ananda, ou bem-aventurança, que significa, Ananda significa a mesma coisa que bem-aventurança, é o discípulo dileto mais próximo de Siddhartha. E ele aprendeu tanta coisa. Mas conta que um dia Ananda se encontrava passeando por uma estrada empoeirada, sentiu sede, muita sede. Ele viu um poço artesiano, se aproxima desse poço artesiano. E se aproximando desse poço, ele pede água e lá estava uma mulher, de uma casta inferior, numa linguagem mais moderna, de uma classe inferior. Para quem não sabe, na cultura indiana mais antiga, mais remota, e atualmente, ainda que fosse proibido por lei atual, mas as pessoas culturalmente ainda se comportam assim, existem as castas superiores e inferiores. Houve uma novela brasileira da Rede Globo que passou, Caminho das Índias, que retratava muito bem. Então, vamos aos extremos. Nós tínhamos os brahmanes, os sacerdotes, e nós tínhamos os dalits. Barruan era um dalit, era aquele que era inferior. Quando um dalit passava junto, no mesmo passeio que passava, por exemplo, um comerciante, um professor, o dalit tinha que se afastar. Ninguém podia se aproximar, porque dentro da mitologia deles, um dalit é impuro e poderia deixar o outro impuro. Eles não poderiam casar entre si. Me lembro que nessa novela, inclusive, tinha um casal que era o Barruan e essa outra garota, eu esqueço o nome dela agora, eles tentam se casar e são afastados porque ela faz parte de uma casta de comerciantes e ele é um Dalit, ele é um inferior. Isso gera um problema muito grande. Mas naquele momento, o nosso Ananda se aproxima de um poço artesiano e uma mulher de uma classe inferior estava ali que ele não notou, nem sabia que era. Ele se aproxima, e aí tem uma cultura machista natural entre eles, e diz: mulher, dá-me um copo d'água, um pouco, tenho sede. E ela então responde: como ousa me pedir uma água sabendo que eu faço parte de uma casta inferior? Sabendo que eu sou impuro e posso lhe prejudicar conforme as leis? E como Ananda era idealista, por isso talvez fosse o discípulo dileto de Siddhartha, de Buda, ele diz assim: mulher, para mim só existe uma casta, para mim só existe uma classe, que chama-se humanidade. Anda, mulher, tenho sede, dá-me água. Dentre os discípulos de Siddhartha, Ananda, além de ser idealista, de ser essa figura, também tinha uma beleza em comum. A mulher então fica apaixonada. Nossa, ele é lindo. Como se diz na Bahia, é um gato. E além de tudo, é educado. Então ela pega a água, se aproxima dos seus lábios e ele sorve a água. Ele bebe água, mas ele não tem nenhum sentimento de desejo. Ele se afasta. E ela fica ali, como se fala numa gíria antiga, gamada, boca aberta, parecendo que viu passarinho azul. O que faz ela? Volta para casa, encontra com sua mãe e naquele momento ele diz: minha mãe, eu estou apaixonada. Eu estou loucamente apaixonada por Ananda, eu quero me casar com ele.
E a mãe diz: impossível você se casar com ele. Mas por quê? Ele não sente desejo, não sente paixão. Ele é discípulo mais próximo do iluminado de Siddhartha, de Buda. É impossível. Mamãe, a senhora é bruxa e ela era uma feiticeira. Conforme a mitologia indiana, ela é capaz de fazer feitiços, como a gente acredita também aqui em nossa pátria. Então ela disse: mamãe, você precisa fazer uma bruxaria, você precisa chamar os espíritos para que possa perturbar Ananda e ele possa ficar tão perturbado que ele me deseje que irá casar comigo. Impossível, minha filha, fazer isso. Mamãe, se você não fizer isso, eu seria a mulher mais infeliz da Índia. Mamãe, se você não fizer isso, eu vou cometer suicídio. E ela faz uma chantagem. Aí é uma chantagem de um amor infantil e a mãe cai. E naquele momento, então, a mãe vai para o quarto onde ela evocava os espíritos e começa a evocar os espíritos. E mais tarde, a garota vai dormir. Do outro lado, Ananda vai dormir também. E ela evoca os espíritos e solicita os espíritos inferiores que vão perturbar Ananda. A garota, por um lado, tem um sonho, desdobra, como a gente aprende na doutrina, e no seu sonho ela vê Ananda deitado na sua cama vermelha de almofadas macias. E ela então começa a bailar, a dançar para ele. E pandeiros tocam, e tambores surdos tocam, gerando um som de uma sensualidade. E ela começa a dançar. Do outro lado, Ananda também sente-se perturbado. E ele ora, desperta e vê aquela linda mulher se despindo perante a ele. E aí acontece que ele fica entretido com a situação e se permite. Aqui vale uma reflexão que para nós espíritas, conforme André Luiz e outros espíritos, como o próprio Emmanuel, por exemplo, vai dizer que a queda do médio é o sexo. O sexo não é uma coisa ruim, repito, mas quando feito de maneira casual, de uma maneira, estou fazendo amor com outra pessoa, ninguém faz amor. Se faz sexo com amor ou sem amor. Então, é importante refletir isso. Nessa perspectiva, então, Ananda se permite. E ele, então, vê aquela sedução toda. Mas Buda, ele está em meditação profunda. E ele está em meditação profunda com o Pai. E ele percebe que o seu discípulo dileto está passando por uma situação de tentação. E ele sabe que ele ainda não é espírito puro. E ele poderia cair. O que faz Buda? Se aproxima, tira os espíritos inferiores e desfaz o feitiço. Naquele instante, a garota acorda na casa dela e Ananda acorda na casa dele. No outro dia, a garota acorda, mas ela está desperta, ela sabia de tudo, consciente. E ela viu que Buda entrou no sonho. O que fez ela? Procurou o mestre e disse: mestre, eu quero casar com Ananda, eu quero que o senhor me ajude. Ele fez: mas por que você quer casar com Ananda? Porque ele é lindo, mestre. Mas por que você disse? Você o ama, sim. E por que você o ama? Porque aqueles olhos, a cor do céu azul. Ele fez ilusão, maia. Esses olhos vão remelar um dia. Ficam sujos. Por que você ama, Ananda? Isso não vale, é ilusão. Ah, pelo seu sorriso. Dentes que parecem marfins. Ilusão. Um dia sua boca vai ficar murcha. Ele vai envelhecer. Os dentes vão cair. Por que você ama, Ananda? Ah, eu amo porque ele tem um corpozinho lindo. Ilusão. Maia. Um dia esse corpo, como todos nós, ele está encarcerado e vai apodrecer, é pútrefo. A morte virá. Por que você ama, Ananda? Então Siddhartha, Buda começa a fazer perguntas e mostrando para ela que ela não ama, ela deseja. E disse: por que você deseja? Eu não posso lhe casar com ele. Então ela, tomada de compaixão e de reflexão, porque ele levou ela ao autoconhecimento, ela faz: então me ensina a me iluminar para que eu possa me libertar disso. E ele então vê que o pedido dela é verdadeiro, ele inicia ela espiritualmente. E ela conhece então outras possibilidades e descobre o amor. Quando Siddhartha percebe que ela está mudada, transformada, ele então diz: agora eu posso lhe casar com Ananda. Ela fez: mas agora eu não quero. E ele pergunta: por que você não quer? Porque o Senhor proporcionou um alto encontro, um encontro de mim para comigo mesmo. E hoje eu percebo que Ananda tem uma missão e ele não pode ser meu. Ele veio para auxiliar as pessoas. Ela saiu do amor infantil. Foi diretamente para o amor maduro? Não. Passou pelo amor compensação.
na sua transição, compreender o amor plenitude, que é o amor servir, que é o que Jesus fez. Amar sem precisar ser amado. O amor mal amado, o amor que não foi amado. Nas relações, como dizia no início, precisamos fazer aquelas reflexões que Joana nos propõe em Vida Feliz. Os meus sentimentos me perturbam ou me tranquilizam? Se me perturbam é só desejo, se me tranquilizam é amor. E mesmo no amor, qual o nível que ele está? Porque quem ama liberta. E Jesus é o modelo e guia justamente do amor que veio para servir. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É claro que nós ainda não atingimos essa maturidade espiritual. Nós ainda precisamos, somos carentes, mas é importante perceber que nas relações eu não posso nadificar o outro, eu não posso aprisionar o outro, eu não posso escravizar o outro, eu não posso manipular o outro. Eu preciso deixar o outro livre. Quando eu sentir que o outro tem medo de perder a relação, eu preciso, não tenha medo. Você precisa dizer o que você pensa de mim. Agora escolha as palavras. Você precisa também me auxiliar a fazer o meu autoencontro. Nós temos que fazer um espelho um com o outro, mostrar as qualidades, as habilidades, as aptidões, mas as sombras, os defeitos. Então, nessa perspectiva, é por isso que o amor, ele é o tônico da vida, sobretudo nesse texto proposto por Joana em Vida Feliz. É a proposta da gente se libertar. É amor pleno. É aquele que quando Jesus disse qual é o maior mandamento, que está escrito na lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Junte-se a esse um que se assemelha, que se aproxima, que parece. Ama o teu próximo como a si mesmo. Joana arremata, dissemos, na impossibilidade de amar a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a si mesmo. Na impossibilidade de amar o teu próximo, ama-te primeiro, para depois amar o outro. Faz um mergulho interior, porque quando nós fazemos isso, nós nos libertamos, nós amamos de maneira diferente. Eu preciso confiar na minha companheira, no meu companheiro, nas minhas relações de afeto. Eu preciso ter segurança. Se eu sinto ciúme, eu não posso cair naquela teia de armadilha. O ciúme é um elemento, é o tempero do amor. Não é. O ciúme é um péssimo tempero. Pode levar a crimes hediondos, a crimes terríveis. Falávamos há pouco, na mídia, nas últimas 48 horas, um homem que socou a sua mulher 8 vezes, mesmo sabendo que estava sendo filmado. Então eu preciso aprender a me amar, a me respeitar, porque quando eu me amo, quando eu me respeito, há uma tendência natural em eu amar e respeitar o outro, tolerar, compreender. Então, se maltratado, não maltrate. Se vilipendiado, não vilipendie. Se alguém mentiu para você, não minta. Ame mesmo que não seja amado. Agora, amar quem não seja amado não é aquele amor que você está amando o outro e o outro está lhe maltratando. Aí é diferente. Eu preciso buscar o caminho do meio. Eu preciso buscar o amor maduro. Eu preciso entrar no caminho do amor compensatório, que é o intermediário entre maduro e infantil. Eu tenho que observar em que momento o meu amor é infantil, em que momento o meu amor está amadurecido. A natureza não dá saltos. Nós somos também da natureza. Precisamos compreender isso. Então, nessa perspectiva, meus irmãos, eu preciso entender que o sinônimo de amor é amar. É o verbo no presente do indicativo. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender, eu preciso praticar isso. Eu preciso não exigir do outro que o outro me ame como eu amo. Que não me respeite como eu respeito. Mas é claro que a relação tem que ter de respeito. Porque a gente é uma linha muito tênue. Quando eu começo uma relação, eu permito um grito, eu permito um empurrão. São tipos de violência. Existe a violência psicológica. A mulher, por exemplo, não deve fazer sexo com seu marido quando ela não quer e ela não pode ser obrigada. Isso é uma violência contra a mulher. Um empurrão, um grito. Um grito é uma violência psicológica, um empurrão é uma violência física. As violências morais. Eu preciso respeitar. Não é porque é sexo frágil, não é isso. Assim como também ela precisa me respeitar. E às vezes a gente não percebe que essa relação, dessa falta de amor, vem por causas endógenas e por causas exógenas. Exógenas de fora. Então, por exemplo, a nossa forma que a gente foi criado, os exemplos que nós tivemos, nossos pais,
de como lidar com o outro, respeitar ou não respeitar, falar baixo ou não falar baixo, de que maneira a gente quer. Mas sempre a gente vai ter livre-arbítrio, porque por mais que eu tenha maus exemplos, eu preciso entender que na vida tem bons exemplos de outras pessoas, e eu tenho a vida de escolha. Isso é importante, isso é fundamental. Então, são questões exógenas, externas, exteriores. A maneira que a gente foi educado, criado, o ambiente que a gente foi ali imerso. Mas existem questões endógenas, íntimas, que nós trazemos de outras existências, de outras experiências reencarnatórias. Então eu preciso me analisar, eu preciso fazer um autoconhecimento, eu preciso mergulhar em mim mesmo. Compreende? Nessa perspectiva, então, como eu trato o meu companheiro, minha companheira, de que maneira? O que eu penso a respeito disso? Nesse sentido, a gente vai, então, mesclando uma coisa com outra. Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer uma terapia individual, uma terapia de casal. E a gente precisa ensinar os nossos filhos, se eles querem ser bons esposos, boas esposas, bom companheiro, companheira, porque ninguém sabe qual vai ser a orientação de escolha dele, a gente precisa respeitar isso. Mas o importante é que ele não seja promíscuo, é que ela não seja promíscua. O importante é que ele aprenda, que ela aprenda, o seu filho, a sua filha, a respeitar o outro, primeiro respeitando-se. Isso se dá no ambiente no qual eu, adulto da relação com os meus filhos, eu preciso me respeitar e eu preciso respeitar. Eu não posso fazer aquela expressão, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas meu pai, o senhor gritou, se cale sua boca, quem é o pai aqui sou eu, não posso. Isso caiu de moda. Isso não serve mais. Isso não é adequado, não se ajusta. Isso é demodé. Eu preciso então dizer, meu filho, desculpe, eu falei alto. Minha filha, desculpe, eu gritei. Eu preciso até explicar, mesmo que não justifique. Hoje eu tive um dia difícil, duro, o que não justifica. Eu não deveria ter feito isso. Me perdoe. Eu não posso gritar o outro. Então, se eu quero ensinar ao meu filho a respeitar a mulher, respeitar o homem, respeitar a vida das pessoas, respeitar as orientações religiosas, as orientações sexuais, as orientações políticas, eu preciso respeitar também, para que ele possa ver isso em mim. Se eu quero que meu filho seja um bom leitor, eu preciso ler na frente do meu filho ou ler com meu filho. E se eu não sou um bom leitor, eu vou aprender a ser um bom leitor lendo historinhas para o meu filho. Eu não posso comprar livro e dizer, você tem que ler. Você tem que ser diferente e eu não faço a mesma coisa. Eu preciso não gritar e não dizer, não grite, quem manda aqui sou eu. Não, meu filho, não grite. Você vê seu pai gritando. Ah, o senhor gritou outro dia, me desculpe, eu errei. Quando eu gritar, me convide a refletir, me chame a atenção. Mas me chame a atenção em particular, não me chame a atenção Ah, mas o senhor me chama a atenção na frente das pessoas. Cale sua boca, eu sou seu pai, eu posso chamar. Não. Lhe chamei, foi filho, desculpa. Vou me policiar. Bora fazer um combinado? Quando eu ultrapassar o limite, você me olha de maneira diferente, eu vou entender. Se na hora não entender, ultrapassar, você me entende, depois a gente pode conversar. Pronto. Fizemos acordos. Então, nesse sentido, sem promessas, porque as promessas são quebráveis. Acordos a gente pode tentar segui-los. E a gente vai dialogando. Sempre uma DR é importante com os filhos, sabe? Na hora do Evangelho, dialogar, como foi a semana, o que aconteceu. Questão de Santo Agostinho. Quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu pensava, como foi o meu dia? Tem alguém que eu preciso pedir desculpas? Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguém que eu preciso pedir perdão? Compreende? Isso é fundamental, isso é importante. Então, nessa relação em que eu vou, por exemplo, construindo uma relação de segurança em casa, de companheirismo com as pessoas, eu preciso respeitar se eu estou empregada doméstica, se eu moro em prédio, eu não posso chegar no meu carro, papá, olha aí, só podia ser porteiro mesmo, não dá para outra coisa, não posso. Estou dando um exemplo para os meus filhos de falta de respeito nas relações interpessoais. Então eu preciso, filho, você não abriu esse porteiro, a gente precisa conversar com ele, ele não está atento. Eu preciso falar assim, eu não posso gritar. E isso vai construindo uma personalidade, uma característica. E eu ofereço isso na relação para os meus filhos. É assim eles vão construindo também a sua personalidade, o seu caráter. E há uma grande possibilidade de eles serem bons esposos, bons maridos, bons maridos, boas companheiras.
E não importa a orientação sexual deles, isso não nos cabe julgar ninguém, mas importa, como eu disse, ele respeitar. Então, quando há esse respeito, quando essas coisas se constituem, há uma grande possibilidade de eles serem bons nessas relações afetivas. São aquelas questões que Joana nos propôs, então, no início da noite de hoje. A gente precisa pensar. Lembram lá? Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou se eles te tranquilizam. E através da qualidade, o desarmonizar e o tranquilizar são qualidades. Se os meus sentimentos têm a qualidade de desarmonia, se os meus sentimentos têm a qualidade da tranquilidade, da tranquilização, a gente vai detectar se a gente realmente ama ou se a gente deseja. Se a gente tem um sentimento de posse com relação ao outro, não é amor, é paixão, é desejo. É até compreensível, é até natural na nossa atual existência, no estágio evolutivo que nos encontramos, que quando nós reencontramos as almas do passado, né, porque ninguém namora, casa, se relaciona ao acaso, existe aí uma relação de uma outra existência, que a gente veio reeducar, recuperar. Percebe? Isso é importante perceber. Então, muitas vezes a gente se aproxima por corpos e não por almas. Mas eu preciso refletir. Às vezes eu tenho uma relação e eu sou uma pessoa que sou promíscuo, que sou promíscua, que me interesso por pessoas por outro tipo de qualidades. E de repente eu tenho um verdadeiro amor que eu vim resgatar, vim ser resgatado, que às vezes não tem a beleza física, o estereótipo que a sociedade nos induz, nos seduz, entende? É justamente aquele outro. Aí vem aquela frase: quem ama os feios, bonito lhe parece. E às vezes a pessoa tem uma beleza, uma estética física, olhos, corpos, isso, aquilo, outro, mas ela tem uma feiura outra de comportamento, é arrogante, moral, questões. Então, a gente não pode também estar naquela que diz o ditado popular: quem muito escolhe acaba ficando sem nada. Não é isso. Mas compreender que as pessoas que se aproximam da gente se aproximam por afinidade, não só pelo passado reencarnatório, mas nós atraímos e somos atraídos de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Então eu vou me transformando, vou me modificando. E quando há essa transformação, eu vou entrando em uma gradação, em uma outra qualidade de amor. Até compreender esse amor como tônico da vida. Meus irmãos, nessa perspectiva, maltratado, vilipendiado, ama. Traído, ama. Segue teu caminho. Se não dá mais para ficar na relação, cada um segue teu caminho. Sem posse. Sem posse. Então a gente precisa compreender. Existe um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o divórcio. O Espiritismo não fomenta, não motiva ao divórcio. Mas quando os Espíritos, Kardec está ali, constitui um texto muito interessante, que o divórcio é uma lei que veio para poder organizar, sedimentar aquilo que já estava separado. Então o Espiritismo não é contra o divórcio, mas ele compreende que foi uma lei necessária para harmonizar e evitar crimes hediondos pelo ciúme, assassinato entre casais, por exemplo. Então, se não dá, façamos uma terapia. Mas não pode, eu bati, você me bateu, me desculpe, me arrependo e amanhã bate de novo. Não dá. Aí a gente precisa buscar uma terapia de casal. E às vezes tem que cada um seguir o seu caminho. Mas o quanto a gente puder fazer. E eu preciso entender que quando a gente não parte para essa violência física e está na violência psicológica, emocional, aí significa dizer que existe mais possibilidade de reconstrução, de reeducação. Entende? Então aí eu vou entendendo esse amor como tônico da vida. Eu vou transformando-me e transformando. Então se você não pode transformar o mundo, se transforme. Porque com a autotransformação é que a gente vai amando. É que a gente vai compreendendo essas gradações do amor. O amor infantil, o amor maduro e o amor plenitude. E entre esses amores existe o amor compensação, que a gente vai dizer que é uma linha intermediária. Nesse sentido,
só nos resta agradecer a oportunidade de termos refletido juntos, estudado juntos, um tema de relevância para todos nós. Nós ainda não sabemos o que é o amor na sua profundidade, na sua essência. Mas estamos a caminho. Já reconhecemos que existem técnicas, terapias, formas. Busquemos cada um a nossa forma. Mas, sobretudo, antes de tudo e contudo, respeito. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que nós possamos refletir a respeito disso e perguntar: o que queres de mim, Senhor? O que mais me tocou nessas reflexões de hoje? Busquemos compreender, busquemos não julgar. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, do Grupo Espírita Perseverança e Caridade, nosso carinhoso GEPEC. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima. E uma coisa importante: se puder, fique em casa. Se sair, use máscaras, porque usar máscaras é um ato de amor. Beijo no coração. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fica com Deus.